Quanto menos você se engaja, mais eles querem você. A lei de Maquiavel para os relacionamentos. As pessoas que menos se importam frequentemente são as mais amadas. Isso pode soar contraditório, mas é uma verdade psicológica que tem raízes profundas na natureza humana. Uma pesquisa de 2024 da American Psychological Association mostra que 79% da geração Z sofre de burnout nos relacionamentos justamente por se esforçar demais. Enquanto isso, aqueles que aplicam estratégias psicológicas específicas criam conexões mais fortes com menos esforço. Hoje vou revelar os 6 princípios maquiavélicos que a ciência moderna confirma. Estamos falando de estudos da Association of Psychological Science e pesquisas de 2025 da Current Psychology. Estes não são conselhos românticos típicos, são estratégias baseadas em dados que funcionam porque entendem a psicologia humana. Enquanto outros esperam que a sorte os favoreça, pensadores estratégicos usam a ciência. Se você quer dominar a arte da influência nos relacionamentos, precisa entender que isso não é sobre manipulação, é sobre maestria psicológica. E aqui está a descoberta mais chocante. O problema dos relacionamentos modernos não é falta de opções, é excesso de disponibilidade. Vivemos numa era onde todo mundo está sempre acessível, sempre respondendo imediatamente, sempre mostrando interesse explícito. E isso destruiu completamente o que a psicologia chama de invisibilidade estratégica. Uma pesquisa fascinante de 2024 descobriu que homens classificados como incertos eram considerados mais atraentes do que aqueles que demonstravam interesse óbvio. Por quê? Porque a mente humana é programada como uma máquina caça-níqueis. Nós somos viciados na imprevisibilidade, não na certeza. Pense naquele conhecido que só aparece ocasionalmente, mas quando aparece, todos prestam atenção. Ele não está sempre comentando, sempre reagindo, sempre presente. E exatamente por isso, quando ele fala, todo mundo escuta. Quando você está sempre disponível, sempre respondendo, sempre demonstrando interesse, você se torna psicologicamente previsível. E previsibilidade é o assassino silencioso da atração. Você precisa criar lacunas na sua disponibilidade, momentos de incerteza que fazem a outra pessoa questionar onde está na sua lista de prioridades. Agora você está pensando, ok, incerteza funciona, mas como faço isso sem parecer falso? A resposta vem de uma fonte inesperada, marcas de luxo. E o que elas fazem vai mudar sua perspectiva completamente. Princípio 1. A revolução da escassez. Marcas de luxo nunca fazem liquidação. Hermes, Rolex, Ferrari. Elas mantêm preços altos e disponibilidade limitada, precisamente porque entendem que escassez cria desejo. A mesma psicologia se aplica aos relacionamentos. Pesquisas de 2025 confirmam que pessoas que se fazem menos disponíveis ativam o que os psicólogos chamam de efeito escassez cognitiva. É como quando uma loja avisa últimas peças disponíveis e de repente você quer aquilo muito mais. Quando algo é raro, nosso cérebro automaticamente assume que deve ser valioso. Um estudo da Current Psychology de 2023 mostrou que participantes avaliavam potenciais parceiros como mais desejáveis quando estes demoravam para responder mensagens ou não estavam sempre disponíveis para encontros. Mas atenção, não estamos falando de joguinhos infantis, estamos falando de valor estratégico. Quando você tem uma vida rica, projetos importantes, objetivos pessoais, sua indisponibilidade é autêntica. Você não está fingindo ser ocupado, você realmente é alguém com prioridades claras.
Mas como transformar escassez em algo autêntico, não artificial? A resposta está numa geração que já descobriu o segredo do desengajamento estratégico. Princípio 2. Maestria do desengajamento estratégico. A geração Z está revolucionando os relacionamentos de forma que a maioria nem percebe. Dados de 2025 mostram que 30% dos jovens valorizam conexões de qualidade sobre quantidade. Eles estão abandonando a mentalidade de disponibilidade constante. Enquanto 21% ainda se perde em aplicativos de namoro tentando conquistar todos, os 30% estratégicos focam em criar conexões significativas através de plataformas sociais, onde podem demonstrar valor antes de gerar interesse. Pense em alguém como Daniel, 23 anos, que parou de responder stories imediatamente e começou a postar apenas conteúdo que realmente o representa. Fotografia, projetos de design, viagens com propósito. Resultado? Em 3 meses, seu Instagram passou de 200 seguidores genuinamente interessados para 200, e ele recebeu 5 convites para colaborações em projetos, incluindo uma exposição de fotografia. As pessoas começaram a vir até ele perguntando sobre seus projetos, querendo fazer parte da sua jornada. Eles entendem que desengajamento não é frieza, é seletividade. O desengajamento estratégico significa que você não responde a toda provocação, não reage a todo comentário, não se envolve em todo drama. Você escolhe conscientemente onde investir sua energia emocional, e essa escolha comunica uma mensagem poderosa. Seu tempo e atenção são recursos valiosos. Mas aqui é onde fica verdadeiramente maquiavélico. Princípio 3. A estratégia do trono. Maquiavel escreveu sobre construir alianças estratégicas. No contexto moderno dos relacionamentos, isso significa posicionar-se como alguém que outras pessoas querem ter do seu lado, não alguém que precisa delas. Conheci um empresário, Rafael, que aplicou isso construindo uma rede de contatos, oferecendo insights únicos do seu setor. Em 6 meses, estava sendo convidado para eventos exclusivos, onde antes precisava insistir para participar. Quando você desenvolve uma mentalidade estratégica, você para de ver relacionamentos como conquistas e começa a vê-los como parcerias comerciais. Você oferece valor, seja através de insights interessantes, conexões sociais, experiências únicas ou simplesmente sendo alguém genuinamente fascinante de se conhecer. Pessoas estratégicas criam o que psicólogos chamam de magnetismo social. Elas se tornam o centro de uma rede de relacionamentos porque oferecem algo que outros querem: associação com alguém interessante e bem conectado. E quando você se torna essa pessoa, outros vêm até você. Mas aqui está o segredo que separa estrategistas amadores dos mestres: saber quando aplicar sua influência. E isso nos conecta ao motivador mais poderoso do planeta. Princípio 4. O código do reforço intermitente. Este é, segundo psicólogos comportamentais, o motivador mais poderoso do planeta. Casinos construíram impérios bilionários baseados neste princípio, e agora vou mostrar como aplicá-lo eticamente nos relacionamentos. Reforço intermitente significa que você não está sempre ligado, sempre disponível, sempre dando atenção. Você alterna entre momentos de proximidade intensa e períodos de foco em outras áreas da sua vida. Isso cria o que neurocientistas chamam de ciclo de dopamina otimizado. Quando sua atenção é imprevisível, às vezes intensa, às vezes ausente, você ativa os mesmos circuitos neurais que fazem pessoas jogarem por horas. Mas, diferentemente do casino, você está oferecendo valor real nos momentos de recompensa.
Você genuinamente se conecta, compartilha insights profundos, cria memórias significativas. Mas aqui está algo que vai contra tudo que você aprendeu sobre relacionamentos. E a ciência prova que estamos fazendo tudo errado. Princípio 5. O paradoxo do apego. Aqui está algo que vai contra tudo que nos ensinaram sobre relacionamentos. O desapego emocional estratégico realmente cria vínculos mais fortes, não mais fracos. Estudos mostram que pessoas com características maquiavélicas, quando aplicadas eticamente, conseguem formar conexões mais profundas porque não são desesperadas por validação. Elas podem ser vulneráveis sem serem necessitadas, íntimas sem serem possessivas. O desapego emocional se tornou uma commodity rara numa era onde todos estão emocionalmente dependentes de validação digital. Conheço uma executiva, Marina, que aplicou isso perfeitamente. Quando começou a namorar seu atual parceiro, ela manteve seus hobbies, suas viagens solo, seus projetos pessoais. Nunca cancelou compromissos importantes por ele. A chave é comunicar interesse genuíno quando presente, mas manter sua vida rica quando ausente. Resultado: ele a descreveu como a pessoa mais interessante que já conheci, porque ela tinha uma vida rica independente do relacionamento. Quando você desenvolve a capacidade de ficar bem sozinho, de não precisar da aprovação constante de outros, você se torna magneticamente atraente para pessoas que também valorizam independência emocional. Isso não significa ser frio ou insensível. Significa ter uma base emocional tão sólida que você pode se conectar profundamente sem perder sua identidade no processo. E isso nos leva à vantagem maquiavélica definitiva. Princípio 6. A vantagem maquiavélica moderna. Em 1532, Maquiavel escreveu: "É melhor ser temido que amado, se você tiver que escolher um." Mas em 2025, a escolha é diferente. É melhor ser respeitado que necessitado. A vantagem maquiavélica moderna não é sobre manipulação, é sobre superioridade intelectual no jogo dos relacionamentos. Enquanto outros operam por instinto e emoção, você opera por estratégia e psicologia. Você entende padrões comportamentais, lê sinais sociais, antecipa reações. Esta capacidade de ler pessoas com precisão assustadora vem do entendimento profundo de motivações humanas. Você percebe quando alguém está testando seus limites, quando está genuinamente interessado, quando está usando você para validação emocional. E essa percepção te dá um poder imenso, o poder de escolher conscientemente como responder. Imagine reconhecer quando alguém está tentando despertar ciúme e, em vez de reagir emocionalmente, você responde com calma estratégica. Ou perceber quando uma pessoa está perdendo interesse e saber exatamente quando aplicar escassez para reativar sua curiosidade. Maquiavel disse: "O sábio fará mais oportunidades do que encontrará." No contexto dos relacionamentos, isso significa criar dinâmicas que funcionam a seu favor, não apenas reagir às situações que surgem. Agora, imagine ter todos esses poderes psicológicos trabalhando juntos. O resultado é algo que chamo de perfil maquiavélico moderno e vai transformar como as pessoas te veem. Quando você combina invisibilidade estratégica, escassez autêntica, desengajamento seletivo, mentalidade de parceria, reforço intermitente e desapego emocional, você cria o que chamo de perfil maquiavélico moderno. Você se torna alguém que outros querem conquistar, não alguém que precisa conquistar outros. É importante entender que isso não é sobre ser manipulativo ou cruel,
É sobre aplicar princípios psicológicos válidos de forma ética para criar relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. Você está oferecendo valor real, sua versão mais desenvolvida e interessante. A diferença entre psicologia estratégica e manipulação é simples. Estratégia beneficia ambas as partes. Manipulação beneficia apenas uma. Quando você aplica esses princípios corretamente, você atrai pessoas que realmente se alinham com seus valores e objetivos, criando conexões mais autênticas e duradouras. Talvez você esteja se perguntando: tudo bem, entendi a teoria, mas isso realmente funciona na vida real? E vou te mostrar não apenas como aplicar, mas os resultados que você pode esperar. Implementação estratégica. 5 ações imediatas. Imagine João, que implementou atrasos de resposta estratégicos. Ele parou de responder mensagens imediatamente, mesmo quando via. Criou um buffer de 2 a 4 horas para comunicações não urgentes. Em 2 semanas, notou que as pessoas começaram a dar mais valor às suas palavras e buscar mais ativamente sua atenção. Segundo, desenvolva projetos pessoais fascinantes como fez Maria, que começou um podcast sobre sustentabilidade. Seja um hobby único, um side business, uma habilidade rara. Tenha algo em que você está genuinamente investido além dos relacionamentos. Isso cria conversas interessantes e demonstra profundidade real. Terceiro, pratique a arte da escassez social como Carlos, que parou de aceitar todos os convites sociais. Seja seletivo sobre onde investe seu tempo social. Quando você aparece, sua presença tem mais impacto porque é menos frequente e mais valorizada. Quarto, imagine Ana dominando a técnica do desengajamento emocional. Quando alguém tentava provocar uma reação emocional, drama, ciúme, testes de limites, ela respondia com calma estratégica. Isso demonstrou controle emocional e maturidade, fazendo outros respeitarem mais seus limites. Quinto, crie ciclos de proximidade e distância, como fez Pedro com sua namorada. Ele alternava entre momentos de conexão intensa e períodos de foco em seus objetivos pessoais. Isso manteve a dinâmica interessante e evitou que o relacionamento se tornasse previsível demais. Sua transformação estratégica começa agora. Acabamos de cobrir os 6 princípios maquiavélicos mais poderosos que a psicologia moderna confirma: invisibilidade estratégica, escassez autêntica, desengajamento seletivo, mentalidade de parceria, reforço intermitente e desapego emocional. Cada um desses princípios é baseado em décadas de pesquisa comportamental, não em opinião. A diferença entre pessoas que dominam relacionamentos e aquelas que lutam constantemente não é sorte ou aparência física. É entendimento estratégico da natureza humana. Escolha um desses 6 princípios e implemente-o esta semana. Observe como as dinâmicas dos seus relacionamentos começam a mudar. Você notará que quando para de perseguir, outros começam a vir até você. Quando para de ser sempre disponível, sua companhia se torna mais valorizada. Lembre-se, o objetivo não é manipular ou machucar ninguém, é criar relacionamentos baseados em respeito mútuo e valor autêntico. Quando você aplica esses insights psicológicos para benefício mútuo, todo mundo sai ganhando. Se você encontrou valor nessas estratégias psicológicas, preciso que faça 2 coisas. Primeiro, nos comentários, me conte. Qual desses 6 princípios você vai testar primeiro esta semana? Comenta aqui e eu respondo pessoalmente com dicas específicas para a sua situação.
Segundo, se inscreva no canal porque nas próximas 48 horas lanço um vídeo que vai além, táticas maquiavélicas avançadas que apenas 1% das pessoas conhece. Vou mostrar como ler microexpressões, como usar silêncio estrategicamente e técnicas de influência que transformam completamente sua presença social. Esse conteúdo não fica disponível para sempre, e quem não está inscrito perde acesso a essas estratégias de elite. Então clique em inscrever-se agora, ative o sino das notificações. Esse tipo de conteúdo estratégico não aparece em todo lugar. E nos vemos no próximo nível da maestria psicológica.